amores, estamos aí para dar continuidade ao estudo de direito penal. Demos início ao estudo do capítulo 3, que trata da periclitação da vida e da saúde. Falei o que é periclitação da vida e da saúde, dei um parâmetro geral, falamos dos artigos 130 e 131. Para quem não viu, vou deixar aqui na descrição os links dos vídeos, tá? Formei uma playlist. Mas enfim, o vídeo de hoje a gente vai tratar do artigo 132 do Código Penal, que trata do perigo para a vida e a saúde de outrem. O artigo 132, ele é composto de caput, aí o aspecto secundário, e parágrafo único. Vamos começar com o estudo do caput, que diz assim: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Primeira observação que a gente faz é que tem como pena detenção de 3 meses a 1 ano, que demonstra que se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo, tá? Então temos aqui a aplicação da transação penal, que está no artigo 77 da Lei 9.099 de 1995, e do sursis processual, que também está na Lei 9.099 de 1995, desde que, claro, preenchendo os requisitos constantes do artigo 77, que trata, acho que 76, 77, que trata da transação penal, e do 89 da Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminal, que trata o sursis processual, da suspensão condicional do processo. Mas enfim, voltando aqui. Qual é o objeto jurídico e objeto material que o legislador quer tutelar nesse tipo penal do artigo 132? O objeto jurídico é a vida e a saúde da pessoa humana. Então o legislador, com o artigo 131, ele quer proteger, tutelar a vida e a saúde da pessoa humana. E aí tem como objeto material, né, a pessoa que tem sua vida ou sua saúde exposta a um perigo direto e iminente. Então a pessoa que está ali exposta a um perigo, né, de dano à sua vida ou à sua saúde, ela é o objeto material que o legislador quis tutelar, proteger com esse tipo penal do artigo 132. Aí, a gente viu aí o caput, ele fala assim: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Então, com isso, a gente consegue visualizar que o núcleo do tipo é o verbo expor. Você expor alguém a perigo, né, da sua vida ou da sua saúde, ou seja, você está submetendo aquela pessoa a uma situação de perigo de dano à saúde dela ou à vida dela, tá? Então, primeira informação que a gente extrai aí do caput do artigo 132 é o que o núcleo do tipo é expor. Então, para você praticar o crime contido no artigo 132, você tem que expor a pessoa a um perigo de vida ou de saúde. E aí, a gente percebe que esse crime do artigo 132, ele se trata de um crime de perigo, mas é um crime de perigo concreto. O que significa isso, crime de perigo concreto? A gente viu no primeiro vídeo que eu fiz que o crime de perigo concreto é aquele que você tem que verificar no caso concreto que houve realmente o perigo. Não basta ter praticado a conduta ilícita, você tem que provar que aquela sua conduta ilícita realmente causou perigo para a vida ou para a saúde da pessoa. Então tem que ser um perigo concreto, tem que ter efetivamente submetido a pessoa a um perigo de dano da sua saúde, da sua vida, tá? E aí a gente percebe também com a leitura do caput do artigo 132 que se trata de um crime de forma livre. Por quê? Porque ele fala assim: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Ele não mostra, não traz expresso nenhuma forma de executar esse crime. Então isso demonstra que esse crime ele pode ser executado de qualquer forma, de forma livre. Qualquer ato que seja capaz a expor concretamente uma outra pessoa a um perigo de dano, a trazer um perigo para sua vida ou para sua saúde, basta para cometer esse crime, tá? Então é de forma livre. Qualquer ato que sirva para expor a vida ou a saúde da outra pessoa a um dano concreto, a um perigo concreto, serve para meio de execução desse crime. Outra observação que eu quero fazer aqui é que o caput do artigo 132, ele fala assim: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Então ele faz a exigência que o perigo seja direto ou iminente. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá, perigo direto é que seja
determinada à vítima. Então, olha só, a sua conduta tem que ser direcionada para uma pessoa ou pessoas determinadas. Então, tem que alcançar uma pessoa ou pessoas determinadas. Então, aqui a gente não está tratando de um crime de perigo comum. Crime de perigo comum a gente deixa lá para os artigos 250 a 259 do Código Penal. Aqui a gente está tratando de um crime com perigo direto, ou seja, o perigo está visando alcançar pessoa ou pessoas, que pode ser um grupo de pessoas determinado, tá bom? Pode ser um grupo, não precisa ser exatamente uma pessoa, mas tem que ser determinado. Não pode ser atingir pessoas indeterminadas, tem que ser ali, ó, vítima determinada. E quando o legislador fala em perigo iminente, ele está falando de um perigo que seja capaz de causar de botar a vida ou a saúde da pessoa em uma situação de perigo atual ali, né? Que o perigo esteja próximo, não é algo longínquo, que o perigo esteja próximo. Então, quando ele fala em perigo iminente, ele quer dizer que o perigo esteja próximo, que o perigo seja atual, tá? A doutrina critica isso, a doutrina fala que o legislador errou, pecou um pouco aí na forma de colocar isso como, de colocar ali como perigo direto, iminente. Ele deveria ter colocado como um perigo direto e atual, porque iminente ali seria nesse sentido de ser um perigo atual, prestes a ocorrer, tá? Um perigo de dano próximo, ou seja, o dano está próximo, o dano não está longe da situação do perigo, tá? Então, quando o legislador fala em perigo iminente, ele está querendo dizer que o perigo existe, que o dano que aquele perigo está causando é próximo, está próximo, tá? O dano não está longe da situação de perigo. Bom, sujeito. Quem pode ser o sujeito ativo e quem pode ser o sujeito passivo? Bom, a gente está diante de um crime comum, ou seja, não exige nenhuma situação fática, nenhum requisito para ser sujeito ativo, para ser um agente daquele crime. Então, qualquer pessoa pode praticar o crime do artigo 132, tá? E o sujeito passivo? O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, só que a lei, o tipo penal exige que essa pessoa seja certa ou determinada. Então, sendo certa e determinada, pode ser qualquer pessoa, independente da relação que tenha com ou não com o agente, tá? Pode ser filho, pode ser sobrinho do agente, pode ser qualquer pessoa que tenha ou não relação com o agente. Qualquer pessoa, desde que seja certa ou determinada, tá? A única exigência que o tipo penal faz. Outra observação que eu quero fazer aqui é que o tipo penal do artigo 132, ele em regra geral, geralmente, ele é consumado na forma comissiva, ou seja, por meio de uma ação a pessoa pratica algum ato que expõe a perigo de dano à saúde ou à vida da outra pessoa. Só que, apesar de ser a regra a forma comissiva por meio de uma ação, também podemos ter a prática do crime do artigo 132 da forma omissiva. Quando a pessoa, o agente, a pessoa do agente estiver na função de garante. Tá lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que a gente já viu que se trata da omissão imprópria, que é quando a pessoa tá na função de garante. Então ela tava na função de garantir que aquilo não acontecesse e ela não tentou prevenir aquilo. Então, um exemplo seria o patrão. Vamos supor, eu sou dona de uma empresa e eu não forneci aos meus empregados os equipamentos de proteção, e aí acabei com isso criando, com a minha omissão, eu criei uma situação de perigo à saúde ou à vida dos meus subordinados, dos trabalhadores ali. Um outro exemplo também seria, por exemplo, eu sou guia turística e aí eu levei um grupo de turistas para visitar uma floresta, fazer uma trilha, e aí tinha uma ponte de cordas, né? E eu sabia que aquela ponte de cordas ela não estava apta para uso, ela estava danificada, ela está velha, então o uso dela não é recomendado. Só que ao invés de eu dizer isso aos turistas, a um turista, eu me omiti, eu não falei isso para ele, só fiquei observando ele atravessar a ponte, né?
tendo ali então um desejo de criar uma situação de perigo para aquele turista, eu me omito, eu tô na função de garante, porque eu sou guia turístico ali, né? Então eu tô na função de garante, dizer, olha, essa ponte não está apta para uso, não é recomendado seu uso, é melhor você se afastar, vai ser perigoso pra você. Mas ao invés disso, eu simplesmente fico só olhando. Então eu posso responder pelo artigo 132 na forma omissiva imprópria, uma vez que eu estava na função de garante. Tá lá, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Outra observação, o elemento subjetivo. O artigo 132, ele só pode ter na forma dolosa, ele é um crime doloso, ele não pode ser praticado na forma culposa. Por quê? Artigo 18 do Código Penal diz que a gente não pode criar tipos penais culposos. Ou tá na lei ou não é. Então, como o dispositivo do artigo 132 do Código Penal não traz a modalidade culposa, só é efetivado na modalidade dolosa. Se trata de um dolo de perigo. Por que dolo de perigo? Porque o que eu estou almejando ali é criar um perigo, uma situação de perigo à vida ou à saúde da outra pessoa. Eu não estou com a intenção de lesionar, de causar um dano efetivo à pessoa. A minha intenção, o meu dolo está dirigido para a criação de uma situação de perigo à vida ou à saúde daquela pessoa. Então se trata de um dolo de perigo. E esse dolo de perigo, ele pode ser direto ou pode ser eventual. Direto, né, quando eu quero ou mesmo realmente criar uma situação de perigo à vida ou à saúde da pessoa, e eventual quando eu assumo o risco de criar uma situação de perigo à saúde ou à vida da outra pessoa, tá? Uma outra observação que eu quero fazer aqui, que é quanto ao consentimento da vítima. Olha, não faz diferença se a vítima aceitou ou não aceitou, porque esse crime, ele tá tutelando a incolumidade física da pessoa. E a incolumidade física, ela é um bem jurídico indisponível, você não pode dispor da sua vida. Então, independe, não faz diferença se houve ou não consentimento da vítima, tá? Uma outra observação que eu quero fazer é que o aspecto secundário desse tipo penal, ele fala pra gente assim: detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Quando o legislador disse ali no aspecto secundário, se o fato não constitui crime mais grave, ele está deixando claro pra gente a aplicação de um princípio chamado de princípio da subsidiariedade. Eu falei que no canal, quando a gente tratou do conflito aparente de normas, que é quando você tem duas normas diferentes, duas leis diferentes, que aparentemente se aplicam ao mesmo caso concreto, aí você tem vários princípios para tratar desse conflito aparente de normas, e um desses princípios é o chamado princípio da subsidiariedade, que está determinado ali pelo Brocardo, latim, lex primaria derogati lex subsidiaria, que significa que quando você tem uma norma de menor gravidade e uma norma de maior gravidade, a norma de maior gravidade é a norma primária e a norma de menor gravidade é a norma subsidiária. Ou seja, quando puder aplicar a norma primária, você vai aplicar a norma primária. Quando não couber a norma primária, você aplica a norma subsidiária. Então, princípio da subsidiariedade é quando você tem duas normas que tutelam o mesmo bem jurídico, só que tutelam com graus diferentes, tá? Então, olha só, o artigo 132 fala pra gente, se o fato não constitui crime mais grave, ele tá expressamente trazendo a subsidiariedade. Então, uma subsidiariedade que a doutrina chama de subsidiariedade expressa. Por que expressa? Porque o tipo penal é expresso, está escrito ali que se trata de uma norma subsidiária, ou seja, quando eu tiver duas normas ali que tratam do mesmo bem jurídico, mas que uma é mais grave que a outra, se eu puder aplicar a mais grave, eu vou aplicar a mais grave. Se não puder, eu aplico o 132. Então, por exemplo, se eu peguei uma pedra e vou atacar em você, mas eu ataco você com a intenção realmente de te matar.
Nesse caso, eu não vou responder pelo artigo 132, mas eu vou responder pelo homicídio culposo. Por quê? Porque apesar de eu ter criado, sim, uma situação de perigo pra você, a minha intenção era realmente matar. Culposo não, desculpa, é tentativa de homicídio. Então eu vou responder pelo homicídio na modalidade de tentativa, vou responder pela tentativa de homicídio. Por quê? Porque a minha intenção não era simplesmente criar uma situação de perigo, não era um dolo de perigo, era um dolo de dano, tá? Então, como nesse caso é cabível um crime mais grave, eu vou pro crime mais grave, porque aqui o artigo 132 se trata de uma norma subsidiária, uma subsidiariedade expressa. E por que eu tô falando subsidiariedade expressa? Porque a doutrina, ela traz pra gente duas modalidades da incidência do princípio de subsidiariedade. Nós temos a subsidiariedade expressa e a subsidiariedade tácita. A subsidiariedade expressa é isso aqui, tá no tipo penal. Olha, se não constitui crime mais grave, aplica isso aqui, subsidiariedade expressa. Subsidiariedade tácita é quando o tipo penal não traz expressamente, não está escrito que se trata de uma norma subsidiária, mas dá a entender que se eu tenho um crime mais grave, eu vou aplicar o crime mais grave. Um exemplo pra gente entender isso, tá lá no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 311 e 302 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 311 diz pra gente que eu não posso trafegar com o veículo em uma velocidade que não seja uma velocidade que comprometa a segurança em locais como hospitais, escolas. Por quê? Porque eu vou causar um perigo de dano àquelas pessoas que frequentam ali os hospitais, as escolas. E o artigo 302 trata do homicídio culposo, né, no volante, tá? Então vamos supor que eu tô trafegando com o meu veículo em uma velocidade superior à permitida, frente a um hospital ou frente a uma escola. E aí, com aquela minha conduta, eu causei um dano de perigo às crianças ali daquela escola. Mas vamos supor que, além disso, eu ainda acabei atropelando uma criança e matando uma criança ali na frente da escola. Nesse caso, eu não vou responder pelo artigo 311, eu vou responder pelo mais grave, que é o 302, que é o homicídio culposo ali no volante. Entendeu? Então, olha só, o tipo penal não está expresso nesse caso que se trata de uma subsidiariedade. Mas se entende que vai aplicar o crime mais grave nesse caso, beleza? Que seria a norma principal, tá bom? Então isso que é subsidiariedade tácita, não tá expresso, mas se tende a aplicação de um crime mais grave nesse caso. Gente, como se consuma, como é feita a consumação do artigo 132 do Código Penal? Olha, o crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem, ele se consume, se tem a consumação desse crime a partir do instante em que ocorreu o perigo de dano concreto, a situação de perigo concreto para a vida ou a saúde da vítima, da outra pessoa. Então, olha só, aqui a gente se trata de um perigo concreto, não é presumido, não basta você praticar a conduta, tem que estar provado que houve efetivamente a criação de uma situação de perigo para a saúde ou a vida da outra pessoa. Ou seja, tem que provar que a outra pessoa realmente estava com perigo de causar um dano à sua saúde ou à sua vida. É possível tentativa no artigo 132? Sim, é possível tentativa, mas apenas quando ele for praticado na modalidade comissiva, por meio de uma ação. Então, quando for praticado na modalidade omissiva, por exemplo, como eu disse lá, o patrão que não fornece os equipamentos aos empregados, nesse caso, não cabe tentativa. Tentativa só cabe quando for na forma comissiva, ou seja, por meio de uma ação. Deixa eu ver aqui. Uma outra observação que eu queria fazer é que o parágrafo único, ele fala assim pra gente: a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviço em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas gerais. Olha só, o parágrafo único do artigo 132 traz pra gente uma causa de aumento de pena, ou seja, a sua pena vai ser aumentada de 1/6 a 1/3 quando essa situação de perigo de saúde ou de vida for criada
pelo transporte de pessoas para prestação de serviço. E esse transporte tem que ser em desacordo, tem que ocorrer em desacordo com as normas legais. Gente, esse tipo penal foi criado para evitar aquele transporte desregular, aquele transporte, como que eu posso dizer? Um transporte irregular mesmo, um transporte perigoso, que eram feitos com os chamados boias frias nas zonas rurais, tá? Se transportava as pessoas de qualquer jeito para ir fazer o serviço nos sítios, fazendas, etc. Então, para não ocorrer isso, foi criado aí, foi instituído aí esse parágrafo único no artigo 132, tá? E aí, preste atenção que o parágrafo único ele fala assim: transporte de pessoas para prestação de serviço em desacordo com as normas legais. Quando ele fala em desacordo com as normas legais, ele está se referindo ao CTB, ao Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, se o transporte, você está transportando um grupo de pessoas para prestar um serviço em uma fazenda, em uma loja, em um sítio, não importa, tá? Pode ser um estabelecimento público, privado, uma casa, um sítio, uma fazenda, não importa. O negócio é que você está transportando um grupo de pessoas para prestar um serviço em um determinado local. Se esse transporte dessas pessoas estiver irregular, ou seja, não estiver de acordo com as regras do CTB, com as regras do Código de Trânsito Brasileiro, as pessoas estão sem cinto de segurança, estão de qualquer jeito jogadas uma em cima da outra, enfim, nesse caso vai ser aumentado de 1/6 a 1/3 a pena aí do artigo 132, tá bom? E aí, 1/6 a 1/3. Esse aumento, grau de aumento, vai depender do grau de perigo que foi causado à pessoa. Então vamos supor, sei lá, era um meio de transporte totalmente aberto, as pessoas estavam de qualquer jeito ali, não tinha cinto de segurança, não tinha nada. Isso é óbvio que vai ser um grau ali, tem um grau de perigo maior, que vai dar um aumento maior dessa pena, tá? Outra observação é que a ação penal aqui nesse caso é uma ação penal pública incondicionada. Por que incondicionada? Porque a lei não fala nada, o tipo penal não fala nada, e a ação penal pública incondicionada é a regra, ou seja, na omissão será pública incondicionada, beleza? Se for condicionada, se for privada, a lei tem que falar, já falei disso, tem até vídeo no canal sobre ação penal, se não assistiu, assiste lá. E pra fechar, uma observação que eu queria falar é sobre agora um outro princípio. A gente viu o princípio da subsidiariedade e agora um outro princípio que se chama o princípio da especialidade, que também é um princípio para cuidar aí do conflito aparente de normas, que é quando você tem uma norma especial, ela vai ser aplicada em detrimento da norma geral. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem o Estatuto do Idoso, que veio com a Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, que traz um dispositivo legal lá, que é o artigo 99, que fala assim: expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado. Então, olha só, quando se tratar de um idoso, 60 ou mais de 60 anos, e tiver presentes as características do artigo 99, a gente não vai aplicar o 132, mas sim aplicaremos o 99 do Estatuto do Idoso, tá? Então, a gente tem aqui um princípio da especialidade, onde você tem uma lei especial, olha só, os temas são quase idênticos, trata da mesma coisa, o mesmo bem jurídico, tanto o artigo 132 quanto o artigo 99, que é perigo à saúde ou à vida da pessoa ali. Mas neste caso, a gente tem uma lei especial ao idoso, que é o de 60, pessoa que tem 60 ou mais de 60 anos. Então, nesse caso, vai ser aplicado o artigo 99 do Estatuto do Idoso, se tiver aí os requisitos do artigo 99, né, as características, tá? Então é isso, gente. Espero ter ajudado, espero na compreensão de vocês esse artigo. É tranquilo, tá?
Deem mais uma lida aí neste artigo. Se não assistiu, assiste, vale a pena. O vídeo que eu tenho aqui de ação penal, tal, que eu falo dos princípios também, pode ajudar vocês nessa compreensão aí, tá? Porque assim, pra compreender a parte especial, é bom estar dominando a parte geral do Código Penal, é muito importante, tá? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. A gente vem trazendo aí o próximo artigo, que é o 133, que trata do abandono de incapaz, tá? E aí falta só mais 2 artigos e a gente fecha esse capítulo 3º, esse capítulo 3 aí da periclitação da vida e da saúde. Bom, gente, as informações que vocês precisam estar aqui na descrição do vídeo, meu e-mail, o Instagram direito _underline mapas, onde eu posto mapas mentais para facilitar nos estudos. Tem também a página no Facebook. E aí qualquer coisa podem entrar em contato, e os comentários estão aí também para sanar dúvidas ou mesmo fazer alguma complementação. A gente tá aí para aprender juntos, não é mesmo? Então é isso aí, um grande beijo e até o próximo vídeo.